O fim de uma saga, o fim da saga do Ron, o robozão prateado com um ar-condicionado no peito. A gente vai ver hoje aqui no Museu dos Quadrinhos, especial, comigo com detalhes, depois da vinheta. Fala galera, Gico por aqui. Hoje é o Museu dos Quadrinhos especial trazendo o final da saga do Ron. A gente passou anos, né, na verdade, falando do Ron aqui no canal. Acho que foi o primeiro canal a falar do Ron com detalhes aqui no Brasil, que fala de quadrinhos, né? Inclusive fiz um vídeo especial, um documentário contando um pouco da origem do Ron fora dos quadrinhos, quem foi esse boneco, né? Um boneco meio esquisito, né? Que trazia efeitos sonoros. Eu vou deixar linkado aqui também para vocês esse documentário que foi bem legal, falando do Ron fora dos quadrinhos. Mas enfim, a gente cobriu toda a fase do Ron publicada no Brasil até agora. Um personagem que traz uma pegada muito forte de terror e ficção científica pelos artistas, né, os roteiristas Bill Mantlo e o desenhista Sal Buscema, na grande parte da saga, né? Alguns outros desenhistas chegaram a participar. No final, quem pega os desenhos é o Steve Ditko. Confesso que o resultado final ele não me agrada tanto quanto o início e o meio da saga. Ela vai perdendo força, dá pra ver assim que claramente com o passar do tempo ela vai perdendo um pouco a força. Quando o Sal Buscema sai da série aí perde mais ainda. E aqui a gente vai ver a conclusão. Eu vou logo antecipar para vocês aqui um detalhe. Ao contrário das outras edições de vídeos aqui, onde eu tirei foto, né, e a gente fez aquela edição diferente, com som, essa não vai ter. Por quê? Porque o almanac, ele é bem velhinho já, e quando eu fui abrir para tirar foto, ele mostrou isso aqui, ó. Eu vou até abrir com cuidado. Tá vendo aqui, ó? E eu fiquei com medo de danificar. Então, eu conto com a compreensão de vocês. Eu folheei a revista, contando a história, mostrando um pouco da arte, tá? Então vocês vão saber como que se conclui a saga do Ron no Brasil, mas não vai ter a mesma edição que vocês estão acostumados, tá? Espero que compreendam o coração do colecionador. Doeu aqui na hora que eu abri, deu aquela craqueladinha, eu falei assim, não, esse aqui eu não vou poder abrir para tirar foto não, tá? Então fica esse disclaimer aí para vocês. Mas, enfim, a gente vai ver toda a história, mas eu já adianto, tá? Não é uma grande história, não é uma grande conclusão de saga, infelizmente. Gostaria de estar falando ao contrário, porque eu adoro o Ron, mas é digamos, um final melancólico para a saga tão legal desse personagem, mas eu não podia deixar terminar essa história do Ron aqui no canal, se é que está terminando, né? Sem falar desse epílogo aqui no Brasil. Lembrando o seguinte, essas histórias são as últimas publicadas no Brasil, mas nos Estados Unidos ele foi até um pouquinho mais. Aqui a Editora Abril vai compilar uma série de edições numa história só, então dá para ver que fica uma coisa ainda mais corrida do que foi, acredito, nos Estados Unidos, mas dá para entender o que aconteceu, tá? Então eu fiz o seguinte, eu vou compilar todos os vídeos do Ron numa playlist única aqui para facilitar você que não viu algum vídeo ou não viu nenhum ou que quer rever tudo e relembrar. Lembrando também que a Panini já anunciou que vai trazer Ron para o Brasil em formato ônibus. Serão 3 edições compilando todas as histórias publicadas do personagem pela Marvel na década de 80. Compilado? Então agora... Compilado não, combinado. Compilado vai estar lá no ônibus. Agora vamos dar uma olhada então no Super Almanac Marvel número 1, que é o nosso ônibus da época, trazendo então a conclusão das histórias do Ron no Brasil. Fica comigo até o final, que no final tem recados para vocês. Bom, vamos folhear o Super Almanac Marvel número 1, lançado pela Editora Abril vamos dar uma olhada aqui no expediente, dezembro de 1989. Ele tem 260 páginas e trazia aqui a conclusão meio melancólica do Ron. Então, como eu falei para vocês, esse Museu dos Quadrinhos vai ser um pouquinho diferente, porque eu não quis correr o risco de danificar o meu livrinho aqui, meu gibizinho, tá? Então eu vou folhear para vocês as histórias, contando então o que aconteceu, mostrando a conclusão da saga do Ron, né? A gente pode chamar assim, aqui tudo se conclui nessa história. O almanac era o nosso ônibus da época, né? Só que era salteado, histórias diversas publicadas nesse formatinho, tá? A lombada quadrada, a capa com verniz, então era uma característica da Editora Abril. Inclusive, quem viu essa semana o vídeo falando da Conan Saga, eu comento justamente isso, que uma das características dos almanacs, nem todos, mas alguns deles, era esse verniz, o que deixa com cara de especial, né? Uma coisa mais
Hoje já nem tanto, né? Porque a gente tem muita capa dura, mas na época a gente não tinha quadrinhos em capa dura. Bom, aqui no meio desse monte de histórias, a gente tem uma história do Aranha, até folhear para vocês aqui como curiosidade, uma história do Aranha enfrentando o Duende Macabro, tá? Aqui está o motivo de eu não querer mexer demais nas páginas, ó, porque ela corre o risco de abrir, então eu não quis correr esse risco. Então, conto com a compreensão de vocês, a gente fazer esse Museu dos Quadrinhos diferente. Depois vocês até podem comentar o que acharam dessa abordagem um pouco mais, digamos, mais orgânica da revista. Bom, aqui a história do Aranha são em 2 partes. As histórias todas inéditas, né? Não era republicação de nada do que estava saindo na época. Aí depois a gente tem uma história do Quarteto Fantástico. O quarteto na época que estava morando no subúrbio. Essa história do quarteto, ela é interrompida nesse ponto aqui. E aí a gente vai ter a história do Ron. Então, caso você não tenha visto os vídeos anteriores, eu convido você, eu vou fazer uma playlist com todos os vídeos falando do Ron, tá? E você pode conferir todas as histórias. E a última história a gente tinha visto em X-Men 11, ou X-Men, como eu gosto de falar, 11, que foi, inclusive, já foi abordado aqui no canal. O Ron, eles chegaram a uma fase aqui que o Ron já tinha se livrado de todos os espectros que eram possíveis assim na cidade. Ele acaba na cidade onde ele cai, né, no início da história. Ele começa uma cruzada contra os espectros em todo o mundo. E aí tem pela primeira vez a ideia, bom, vamos dar cabo deles todos de uma vez só. A namorada dele, vamos chamar assim, né, que é a Brandy, que tinha se tornado também uma cavaleira do espaço. Ela perdeu sua armadura, voltou a ser uma humana normal. A arte de Steve Ditko, apesar de eu gostar muito do desenho dele aqui, não está, pelo menos não me agrada tanto, né? O arte finalista tem uma mão bem pesada aqui no desenho do Ditko. E para ser bem sincero, é um resultado inferior ao que o Saul Buscema fazia, tá? Então, tanto o plot aqui, ó, olha o probleminha aqui, gente, por isso que olha aqui, começou a abrir, ó, tá vendo? Tanto o plot do Bill Mantlo quanto a arte do Steve Ditko, eu diria que são um fim um pouco melancólico para as histórias tão boas do Ron. Bom, resumindo, o Ron, eles decidiram, tá unido, ele contou todo o segredo, todo mundo já sabe, a humanidade, que os espectros estão na Terra, e ele resolve falar com o Ford que havia se comprometido a replicar a arma do Ron para que todos pudessem usar, né, o exército e assim dar cabo de vez dos espectros. O Ford resolve dar para trás nessa decisão porque ele percebe que haveria um uso também contra os mutantes. Essa arma acabaria tirando os poderes dos mutantes, como aconteceu em outra aventura aqui. A Tempestade perde seus poderes por causa disso. Então ele resolve voltar atrás, só que ele volta atrás dessa decisão novamente porque ele vê que os espectros estão detonando geral. Então ele pega a sua versão do analisador e do neutralizador, e junto com o Ron eles começam a destruir. Mas eles acabam chegando à conclusão que é necessária a criação de uma arma de maior aspecto, vamos dizer assim, uma arma que consiga abarcar todo o planeta Terra de uma vez só. Enquanto isso, paralelo a isso, os espectros estão tratando de fundir o Sol com o planeta deles. Isso vai acabar trazendo a morte para o planeta, para a Terra inteira. Então eles estão numa corrida contra o tempo aqui, e a equipe que está encarregada de construir essa arma tem entre eles, ali, em meio a eles, espectros, né? Também estão ali envolvidos para poder sabotar essa construção. Temos essa passagem aqui onde a Brandy acaba adotando essa menina, vamos chamar assim, que é meio do nada. Olha só, tá vendo? Não é bem resolvido o desenho. Olha as mãos. Mas enfim, é uma coisa, era um plot assim que era para se estender, mas não faz muito sentido na história, não leva a lugar nenhum. A história que realmente importa é essa aqui do Ron no espaço e a construção da arma. Eles notam que há espectros envolvidos e vão, claro, tentar impedi-los de destruir a arma que está sendo criada. E eles conseguem, né? Conseguem complementar a construção da arma bem a tempo. Aqui tem uma splash page.
Aqui está a população do planeta Terra vendo o Sol negro tomar conta, tá vendo? E fundindo assim o mundo dos espectros com o planeta Terra, né, com o Sol. Isso se sente em todos os países, né, todos os continentes. Aqui a gente nem reconhece a arte de Steve Ditko, tá vendo? Até que a arma é completada, né? A arma eles conseguem completar e enquanto a arma está sendo usada, o ROM ainda consegue evitar alguns acidentes, tipo a queda de um avião. Aqui a gente tem a arte final do P. Craig Russell. Olha só, cara, tem nada de aqui totalmente diverso da arte do Steve Ditko. Aqui alguma coisa você, né, alguns efeitinhos, um olho, você, mas é mais a arte do P. Craig do que do Ditko. Aqui a gente tem até o Rick Jones participando da história. O Rick Jones na época que estava com câncer. E essa nova família que surge aqui, o Rick acaba se apaixonando pela Brandy, mas a Brandy ainda é apaixonada pelo Ron, enfim. Bom, aí no final das contas eles acabam acionando a arma, conseguem dar cabo dos espectros, né, de uma vez por todas agora, né, a história chamada Juízo Final aqui, ó. Steve Ditko, ali ó, P. Craig Russell, ainda pilmanto no argumento. Então ali ó, o planeta está a ponto de acabar, o Ron em meio a tudo aquilo lá. A arte final do P. Craig Russell é muito bonita, né, e é uma coisa realmente que acho que dá uma melhorada, vamos dizer assim, na arte no final das contas. O Ron, em meio aos espectros todos aqui, ó, ele tá sendo ameaçado e acha que a carreira dele vai acabar ali, enquanto a arma não é acionada. Aí chega a cavalaria, todos os personagens da Marvel disponíveis entram na história, mas confesso que não tem posições muito dinâmicas, né, umas coisas meio... Enfim, a gente está tão acostumado com a arte dinâmica do Saul Buscema, aquela coisa hipercinética, né? E aqui fica uma coisa meio dura, meio esquisita, tá vendo? Mesmo correndo, os personagens parecem estátuas. Uma pena, assim, porque realmente eu sou muito fã do Steve Ditko. E aí, a conclusão é essa: a arma é acionada, os heróis entram junto com o Ron para poder dar cabo dos espectros que haviam se teleportado ali para a Terra. A arma é acionada, o Ron acaba entrando também para poder ampliar o poder da arma criada pelo Ford. Aqui acaba tão anticlimática que eu passei assim sem me dar conta. E aí acaba assim, né? Eu vou ler para você o último quadrinho aqui. Assim, um novo dia amanhece para os mundos afetados pelos espectros. Um dia de renascimento. Na Terra, o Sol brilha puro como antes. Iluminados pelo Sol, estão os vitoriosos heróis do planeta. O longo inverno espectral chegou ao fim. Aí aqui é a história do Quarteto Fantástico, que já começa depois, assim, sem nenhuma... ela meio que ligada a essa história dos espectros aqui. Então, mas, sabe, acaba meio... A gente passou tanto tempo, né, acompanhando a história do Ron, e ela acabou dessa maneira. Lembrando que nos Estados Unidos as histórias continuaram. Aqui no Brasil termina nesse almanaque aqui. Então a gente aqui conclui, finalmente, depois de nem sei quantos anos cobrindo o Ron aqui, a gente chega ao final do Super Almanaque Marvel, Ron, número 1, a história do Ron. Comenta aí, o que você achou da conclusão da saga do Ron? Eu acho que dá pra gente meio que combinar que os desenhos do Steve Ditko não estavam assim em sua melhor fase. Por exemplo, eu adoro a arte dele no Aranha, os trabalhos de terror dele, inclusive que a editora Devir acaba de lançar o melhor de Steve Ditko pela Creepy. Cara, sensacional o trabalho do cara. Assim. Então ele era um desenhista incrível, de mão cheia, mas aqui, particularmente, nesse trabalho, não me agradou, tá? Não me agradou. E o fim é um fim morno, né? Assim, uma coisa... destoa muito do início. Não sei se vocês vão concordar comigo, mas a área de comentários é pra gente discutir, conversar, se vocês concordam, não concordam, tem outra opinião sobre o rumo que as histórias tomaram, enfim. Fica à vontade, a área de comentários é toda de vocês. E eu queria deixar agora o meu convite para você fazer parte do
clube de canais aqui do canal Gico HQ. Tem uma série de benefícios, como acesso antecipado aos vídeos, participação de um grupo do Telegram para a gente trocar uma ideia mais pertinho, mais tete a tete. Tem vídeos exclusivos para quem é membro do canal. Dependendo da categoria, você participa de sorteios mensais, uma série de benefícios e também, dentre eles, ter seu nome citado aqui nos vídeos. Então vou deixar o meu, já vou citar esse no momento da gravação desse vídeo. Esses são os membros do canal, ó, os padawans, o Breno, o André Luiz, o Zioles, o Moacir, o Jedi, o Kikimo, o Breno Eduardo, o César Barbosa e os mestres Sérgio Juncon, Conrado Astolfi, Fernando Nunes, Francisco Cavedon, Fábio Luiz e Severino. Galera, muito obrigado por já fazerem parte aqui do clube. E você, quer ter seu nome citado aqui também, quer participar com essa galera de um grupo secreto lá no Telegram? Então, aqui na descrição do vídeo tá o link para você escolher a sua categoria favorita, fazer a sua inscrição e começar a participar hoje ainda, beleza? Além disso, fica o meu convite para você fazer parte comigo dos cursos Desenhando Heróis e Criando Quadrinhos. O Desenhando Heróis é um curso para quem quer desenhar nesse estilo, super-herói, terror, ficção científica. E tá aqui na descrição do vídeo o link, você vai lá em gico.com.br/heróis, o site está tudo explicadinho. E o Criando Quadrinhos é o curso para quem quer criar quadrinhos independente do estilo, terror, ficção, humor, biográfico. É um curso sobre narrativa, sobre a linguagem dos quadrinhos. E para isso, você tem que acessar gico.com.br/quadrinhos, tá? Todos os dois cursos com duração de 2 anos, você só paga durante o primeiro ano. Ambos dão diploma no final para você emitir lá seu diplominha bonitinho e fica à vontade para começar hoje ainda, que domingo é um ótimo dia para começar um novo passatempo. Galera, fico por aqui e a gente se vê em breve aqui no YouTube, todos os dias, nas redes sociais. Quer me seguir por lá também? Tem um montão de links aqui na descrição do vídeo, escolhe o seu favorito e vai lá. Tchau, se cuidem, tudo de bom e até a próxima.